Um dos sintomas que mais preocupa as mulheres na menopausa é a perda muscular. E a creatina pode ser um grande benefício, um grande ajudador nesse processo de ganho muscular, pelo menos de recuperação desse ganho muscular. A creatina, gente, ela foi extensivamente estudada e continua a ser muito estudada. Quando você pega os estudos, puxa os artigos, tem muita coisa sobre creatina. E ela não é só igual a gente pensa, só um benefício exclusivo do músculo. Ela tem uma gama de benefícios, né? Então, seus benefícios eles vão incluir a sua energia, a sua massa muscular, melhora da força muscular, do seu desempenho, da sua recuperação muscular, mas também da cognição, do humor, de depressão, do sono, da força, composição corporal e, pasmem, neuroproteção e memória. Então, a suplementação de creatina ela é mais eficaz quando combinada com treinamento de resistência. Óbvio, então nada é tão simples assim, né? Ela vai ajudar demais, mas principalmente para gente que está na menopausa, está entrando na menopausa ou está na pós-menopausa, quando a gente associa o uso da creatina com o exercício de resistência, a gente vai estar aí tendo uma melhora muito mais significativa. Então, vamos lá. Um dos sintomas que mais preocupa as mulheres ao entrar na menopausa realmente é a perda de massa magra. Com as alterações dos hormônios, como a progesterona, o estrogênio nessa etapa da vida, acabam ocorrendo muitas mudanças no nosso corpo. Desse modo, essas mudanças hormonais, né, no climatério, nesse período todo, afetam todos os sistemas do nosso corpo, como as funções do cérebro, a gente fica mais esquecido, maiores riscos cardiovasculares e também altera a perda de massa magra, a perda dos ossos, né? E piora das articulações. Com a falta do estrogênio durante a menopausa, é praticamente inevitável que a gente não tenha ali uma diminuição da densidade óssea e dessa perda de músculo. E isso porque o estrogênio ele tem um papel fundamental, um papel muito importante em regular todo esse metabolismo. Quando esse estrogênio cai, diminui, a gente tem uma falta desse estímulo do estrogênio, né? Ele contribui muito para que a gente acabe tendo o quê? O maior acúmulo de gordura no corpo. Vamos entender um pouquinho isso. O estrogênio, ele age também dentro das células, numa glândulazinha que chama mitocôndria, que é como se fosse a nossa usina de energia, né? Assim fazendo com que a nossa energia gasta, ela acaba diminuindo em torno de mais ou menos 30% do nosso corpo. Como os músculos começam a diminuir pela falta de estímulo hormonal e com isso o gasto energético cai, e a gente ainda tem esse efeito na mitocôndria, que a gente diminui ainda mais esse gasto energético, o que vai acontecer? A gente vai ter um acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E isso acaba tendo um prejuízo, tanto na saúde metabólica, quanto pra gente na nossa autoestima. Quem quer, né, perder músculo e ainda ficar mais barrigudinho? Ninguém. Incrivelmente, não será necessariamente notado um aumento de peso na balança. Principalmente nas mulheres que são mais magras, vocês vão perceber que você fala, nossa, mas meu peso não mudou. Mas aquela calça já não está servindo na cintura, a perna ela está um pouco mais fina. Então essa composição corporal ela começa a mudar. Há muito tempo que eu estou muito entusiasmada com a creatina. E agora que eu estou na menopausa ainda, eu gosto muito, tá? Tem muitos estudos que comprovam isso. A gente tem uma segurança muito grande com a creatina e eu faço uso. A perda de massa e força muscular
né? Pode ser uma parte meio que involuntária do envelhecimento. Existe até um termo médico que a gente chama para isso, que é uma sarcopenia, né? Quando a gente faz a bioimpedância aqui no consultório, então toda consulta ela vai ter aquele período maior de atendimento, de acolhimento, de entender como foi essa vida da pessoa, e uma parte da consulta ela também inclui a bioimpedância. Então a gente consegue ver direitinho como é que tá esse músculo, como é que tá a parte de gordura, metabolismo. A bioimpedância que a gente tem no consultório, ela também dá uma noção grande pra gente da quantidade de massa óssea do nosso corpo. E aí a gente começa a ver que a perda muscular, ela é muito clara, Então a gente vai usar de algumas coisas pra gente poder minimizar e aumentar esse músculo, né? A gente tem também tem alguns estudos que eles até falam que a gente consegue, se você não fizer nada, a chance de você perder até 50% da sua massa muscular até os 80, 85 anos é gigante. E mas eu vou ficar só flácido perdendo músculo? Não, gente, você vai perder qualidade de vida, autonomia, né? Então o músculo, a gente não tá falando de um músculo falando, vou ficar forte depois da menopausa. Não é isso. É a gente ter um músculo que sustente os teus ossos, um músculo que mantenha seu equilíbrio, que te dê qualidade de vida para você ir, voltar, levantar sozinho, né? Amarrar um sapato. Então o músculo é extremamente importante, fundamental. Durante a menopausa, essa perda, né? Então ela é acelerada por conta do estrogênio e não só por conta do músculo, mas também ele acaba piorando a osteoporose, né? Piorando essa perda de ossos também. A gente sabe que quanto mais músculo a gente tem, mais seguro esse osso fica e menor ela é essa osteoporose, tá? A gente sabe ali com os dados dos Estados Unidos que 1 em cada 2 mulheres americanas acima de 60 anos quebrará o osso devido à osteoporose, né? E a boa notícia é o quê? Que isso pode ser evitado, que isso daí a gente tem como, se você cuidar a partir dos seus 40 anos, antes de entrar na menopausa, passou a menopausa e não conseguir cuidar, dá tempo, dá. O tempo é agora, a gente não pode ficar esperando, tá? A creatina, ela entra como uma ferramenta muito poderosa. Estudos mostram que mulheres pós-menopausa suplementadas com creatina apresentam ganhos significativos de massa e força muscular. Isso, então, foi demonstrado que a suplementação de creatina ela atua como uma possível contramedida para a diminuição relacionada a essa perda, e reduzindo inclusive uma inflamação e o estresse oxidativo no nosso corpo. Mas então, doutor, o que é a creatina? Gente, a creatina nada mais é do que uma proteína, tá? Ela é um composto amino de ocorrência natural, armazenado principalmente nos nossos músculos esqueléticos, que 95% delas estão no músculo. Mas também ela é armazenada no cérebro e em alguns outros órgãos, numa porcentagem menor. Ela desempenha um papel crucial na produção de energia e na contração muscular. Ele ajuda os músculos a terem melhor desempenho, como vou levantar as coisas mais pesadas, sustentar a intensidade de treinamento mais alta, né? Ela é uma fonte de energia favorecida do corpo para os exercícios anaeróbicos, que no caso é a musculação. Só que o que acontece? Ela se esgota muito rapidamente durante exercícios de alta intensidade. E destacando-se os benefícios potenciais dessa suplementação para ajudar a repor, né, essa creatina muscular. E da onde que vem a creatina? Como que a gente pode obtê-la naturalmente? O corpo ele produz a creatina através de um consumo de alimentos ou suplementos contendo a creatina. Algumas das maiores concentrações de creatina nos alimentos são o arenque, o frango, a carne vermelha, o salmão e o atum. Para as pessoas que têm uma dieta base mais de vegetais, consumir a creatina ela vai ser ali muito necessária, né? Porque se você não vai conseguir achar isso nos vegetais, a L-carnitina, leucina, metionina,
nos vegetais é muito mais difícil, tá? Então, em veganos, as pessoas que têm uma dificuldade, a gente vê isso com o passar da idade, a gente passa a ter mais dificuldade de comer proteínas. E isso também acaba ficando muito prejudicado. Então, se você tem essa dificuldade, a creatina também é muito bem-vinda para você. Doutor, então tá. Então já entendi que eu preciso da creatina. E quais os benefícios, então? Então, ela foi sempre muito estudada, foi muito falada. E hoje a gente acredita que esses benefícios, né, os estudos mostram que esses benefícios, eles vêm muito além. Então, ele vem para energia, massa muscular, força, desempenho, recuperação, mas também para cognição, humor, depressão, sono, força, neuroproteção e memória. Quem não tá meio desmemorizado aí ultimamente, né? Então, pra gente, principalmente, que tá aí nessa fase de pós-menopausa, passando pela menopausa, tudo é muito intenso. Vamos falar um pouco sobre a creatina, se ela é segura? Há muito tempo a gente vem falando sobre isso, que a creatina, ela é segura. Teve um tempo que a gente ouvia falar muito, eu vou usar creatina e vou ter um problema no rim, né? Eu vou ficar muito inchado. Gente, não é por aí, tá? Então, os estudos, eles mostram que a relação risco-benefício das mulheres para a suplementação de creatina é baixíssima. A suplementação de creatina não apresenta risco maior do que um placebo. Vocês sabem o que é placebo? É aquelas pílulazinhas que não tem nenhum componente que a gente usa para comparar alguma coisa. Então, na maioria das vezes, são pílulas de farinha. Então, se ele não apresenta nenhum risco maior do que um placebo, significa que isso daí é muito seguro, né? Um beijo. Se você gostou do vídeo, compartilha, curta, comente. Você já usou? Já teve medo de usar? Como que é isso?